A ideia, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ele tem buscado a essência da vida. Qual é a essência da existência? Por que eu existo? Qual é a natureza da vida? O porquê de viver? Por que de eu estar aqui? E na história do pensamento, na mitologia grega, ela começa a trazer vários questionamentos e Homero escreve uma Odisseia, a Odisseia de Homero, e ele conta a história bem interessante, onde o príncipe de Troia, ele se apaixona e ele vem e seduz a princesa, a esposa de Menelau, o rei da Grécia. E aí então ele tem um caso com Helena, a esposa de Menelau, e Menelau fica muito irado porque ele descobre que foi traído pela sua esposa e ele então decide convocar uma guerra contra Troia. E aí então ele chama todos os reis gregos para irem lutar contra Troia. E aí nessa convocação ele chama Ulisses. Ulisses é um rei que está levando a sua vida numa boa, casado com Penélope, rei de Ítaco, uma província lá na Grécia. E aí ele, por muita insistência, vai para esta guerra, e essa guerra dura 10 anos e é uma aventura, já tem vários filmes, né, da Odisseia de Ulisses, e aí nesta guerra eles estão tomando uma surra lá de Troia, literalmente a Grécia está tomando um pau. E aí o que acontece? Ulisses tem a ideia de fazer um cavalo, o cavalo que ele dá de presente aos troianos, dizendo, nós perdemos a batalha, e ele constrói um cavalo gigante, enche de soldado lá dentro, entrega esse cavalo para os troianos, e os troianos felizes porque ganharam a guerra, começam a beber, e comemorar, e todo mundo festa, e chaparam, e todo mundo muito louco, à noite dormindo, os gregos descem de dentro do cavalo, matam todos os troianos e vencem a batalha. Só que nessa loucura, nessa odisseia, nessa batalha, nesse tempo de guerra, eles enfrentaram vários inimigos e um deles foi o Cíclope. E Ulisses fura o olho de Cíclope. E o problema é que o Cíclope só tinha um olho, ele fica cego. E Cíclope é filho de Poseidon, deus dos mares. E Ulisses agora volta para sua terra e volta por onde? Pelo mar. E o que acontece? Poseidon decide castigar Ulisses. Então ele joga um mar bravo e uma fúria e de repente afunda o barco e Ulisses vai parar na ilha de Calipsos. Calipsos é uma deusa grega. Pensa numa mulher, mas coisa linda, né? E mais ou menos o rosto assim da Angelina Jolie, né? O corpo de uma mulher bonita aí, da atualidade. E essa Calipso se apaixona por Ulisses. E a ilha é mais ou menos tipo um resort 5 estrelas. E a Calipso tinha várias ninfos que trabalhavam para ela, como se fossem as paniquetes, assim, várias, trabalhando para Calipso e tratando ele, fazendo massagem no seu pé, fazendo carinhos e abanando, dando uvinha na boca. E a gente pensa, cara, que castigo é esse, né, cara? O cara numa ilha dessa, num resort 5 estrelas, cheio de mulher maravilhosa. Só que todos os dias, Ulisses ia até a beira do mar e chorava, querendo voltar para sua ilha, para sua esposa e para o seu reino. E aí então, depois de 7 anos, Ulisses preso lá na ilha de Calipsos, Zeus, que é o deus dos deuses, manda Calipso soltar Ulisses. E Calipso, antes de soltar Ulisses, ela dá a última cartada, ela diz assim, escute Ulisses, eu vou te soltar, só que quero fazer uma última proposta para você. E essa proposta é que você se torne um deus. Ou seja, se você ficar comigo, eu vou te dar a imortalidade. E não só isso, além da imortalidade, eu vou te dar a juventude eterna. Então você vai ser jovem do jeito que você é eternamente, e você vai se tornar um deus, se você ficar comigo. E aí, então, Ulisses dá a primeira resposta onde surge vários pensamentos. Ulisses diz, de que me vale ser um deus vivendo no lugar onde eu não tinha que estar? Eu prefiro ser um mortal e viver no lugar que eu tinha que estar, cumprindo o propósito que eu tinha que fazer, do que ser um Deus e viver fora do propósito da minha vida.
E aí então com esse pensamento Ulisses diz que todo mundo tem um propósito de vida. Todo mundo existe com um propósito e todo mundo tem um lugar no globo terrestre. Algumas vezes nós estamos cansados e fadigados por não estarmos cumprindo o nosso propósito. E aí nem uma ilha cheia de ninfos ou cheia de prazeres vai nos trazer paz, alegria e tranquilidade. Porque nós precisamos estar consciente de aonde é o nosso lugar, qual é o nosso propósito na Terra. Quando a gente entende o propósito da vida, a diversão não é só na sexta-feira, não é só o final de semana. A gente não fica louco para que chegue o final de semana, para que eu venha, agora eu vou descansar, agora eu vou para a praia, agora eu vou fazer o meu happy hour, sexta-feira, não vê a hora de chegar sexta-feira para ir para o boteco tomar cerveja, para ficar contente, não. A nossa alegria começa na segunda, quando eu vou levantar de manhã e vou correr para fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Se está pesado eu conseguir levantar de manhã na segunda e correr para fazer aquilo que eu tenho que fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é sinal que eu estou fora do meu propósito. Porque o meu propósito dá prazer. É interessante que quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no jardim, chamado Éden. A palavra Éden no original, no hebraico, significa prazer. Então Deus criou o homem para ter prazer. Prazer então não é real. Prazer não é errado. O prazer, na verdade, é nosso. E nós fomos feitos para ter prazer. Só que quando Deus colocou o homem num jardim, no Éden, Ele colocou o homem para cuidar do jardim, para lavrar a terra, para cuidar dos animais. Ou seja, Ele colocou o homem para cumprir o propósito. E cumprir o propósito dá prazer. Então, todas as vezes que nós encontramos o nosso propósito, nós temos prazer no que estamos fazendo. O grande lance é que algumas vezes a gente enxerga o prazer do próximo. E por eu não entender o meu propósito, eu acho que eu quero ter o prazer igual o próximo tem. E eu vejo o meu amigo que tem uma vida que aos meus olhos é prazerosa, porque ele tem um carro bom, ele tem um helicóptero bom, ele tem uma casa boa, e eu acho que isso é o que é prazer. Eu vou correr atrás disso, de um helicóptero bom, de uma casa boa, de ganhar muito dinheiro, e não atrás do propósito. E de repente eu acabo me tornando um Deus, como foi proposto para Ulisses, só que fora do meu propósito. De repente eu sou um excelente médico, um excelente cirurgião e ganho muito dinheiro, só que eu estou infeliz e busco a felicidade num relacionamento fora do meu casamento, porque eu já estou no 6º, 7º casamento, e ainda assim sou infiel com a minha esposa. Ou busco nas drogas, sou viciado em remédio, tomo remédio para dormir, remédio para acordar, sou viciado em cocaína, em maconha, sou viciado em sexo, porque eu não consigo saciar o meu desejo de prazer, porque eu estou fora do meu propósito. Então, todas as vezes que eu encontrar o meu propósito, o prazer é natural, ele flui, ele vem naturalmente. A ideia é que nessa nossa conversa, nesses nossos diálogos, nesses nossos debates, nós venhamos encontrar o propósito pelo qual nós existimos.